Tá começando mais um vídeo, e você que chegou agora já vai se acomodando porque hoje as informações são quentes e valem cada segundo da sua atenção. Então fica até o final porque as últimas notícias são sempre as mais impactantes. E antes de mais nada, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like que fortalece demais o nosso trabalho e comenta de qual cidade você está assistindo, para eu mandar aquele abraço especial para todo mundo que acompanha o Peixão com a gente. E bora direto pro que interessa, porque a primeira notícia é de bastidor pesado. Alan tenta tirar Brian Rodrigues do Santos e a negociação com o América do México complica de vez. Porque o Santos estava otimista em fechar com o atacante uruguaio que vinha sendo negociado diretamente com o América, clube detentor dos direitos do jogador. Mas tudo desandou após Al Lion do Catar entrar firme na disputa com uma proposta considerada irrecusável, tanto em salário quanto em bônus de assinatura, num pacote financeiro que simplesmente não tem como o Santos acompanhar. E isso caiu como um balde de água fria nos bastidores do Peixe, que até então acreditava na força do projeto esportivo e da visibilidade do futebol brasileiro como trunfos para convencer Brian, já que as conversas com os mexicanos vinham mandando bem, sem grandes travas. Mas quando Al Lion apareceu oferecendo estabilidade para a família do jogador e um projeto ambicioso comandado por Arthur Jorge, técnico português com histórico de atrair grandes nomes para o futebol árabe, o cenário virou. E agora fontes próximas ao clube dizem que o pessimismo tomou conta, embora o Santos siga de olho no mercado e Alexandre Matos, diretor executivo, siga trabalhando duro para atender às necessidades de Kleber Xavier, técnico que vem priorizando peças pontuais, com nomes como o lateral Mike do Palmeiras sendo avaliados como alternativas caso o clube consiga viabilizar a chegada, mesmo com as restrições orçamentárias pesando forte. E Matos já deixou claro que a ideia é adotar austeridade, sem arriscar a saúde financeira do Peixe, apostando em recuperação de jogadores do próprio elenco, com foco na gestão humana, na retomada da confiança, tudo isso dito por ele em sua apresentação oficial, enquanto Kleber foca no trabalho dentro de campo, preparando o time para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, dia 16, na Vila Belmiro, num jogo cercado de expectativas, principalmente pela volta de Neymar ao time titular, já recuperado fisicamente e com presença confirmada nos 90 minutos, compondo a provável escalação com Gabriel Brazão no gol, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza na defesa, Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar no meio, e Barreal, Guilherme e David Washington no ataque. Uma formação vista como decisiva para manter o Santos nas primeiras posições do Brasileirão. E se a negociação com Brian Rodrigues realmente não for adiante, o Santos deve fechar a janela com apenas 2 reforços confirmados, o lateral Igor Vinícius e o volante William Arão, ambos sem custos de transferência e dentro do perfil buscado pela diretoria, o que reforça a ideia de que o clube, mesmo frustrado com a situação de Brian, aposta na força do elenco atual e na liderança técnica de Neymar para manter o time competitivo. E já engatando na segunda notícia, o presidente Marcelo Teixeira admitiu publicamente a necessidade de uma reformulação no elenco e não descartou possíveis vendas nesta janela, com o Santos começando a se movimentar nos bastidores com o objetivo de reforçar o elenco, equilibrar as finanças e manter um planejamento responsável, algo que ele destacou em audiência pública sobre a nova Arena da Vila, deixando claro que até o momento chegaram apenas Igor Vinícius e William Arão, além da renovação com Neymar. Mas a diretoria ainda busca mais 2 reforços e avalia o nome do lateral Mike, embora a negociação dependa de condições financeiras mais favoráveis. E durante a audiência, Marcelo foi direto ao pedir paciência à torcida, afirmando que a janela vai até setembro e que até lá muitas coisas ainda podem acontecer, com entradas e saídas ocorrendo conforme propostas forem chegando, já que os clubes europeus estão em fase de avaliação e negociação, reforçando que o Santos acompanha tudo de perto com profissionais qualificados e que a reformulação será feita no tempo certo, sem criar expectativas irreais. Destacando que o planejamento não será pautado por resultados imediatos, pois o clube já traçou um plano com nomes indicados por scouts e analistas, embora tudo dependa da movimentação de mercado, com a prioridade sendo sempre manter o equilíbrio financeiro, sem comprometer as finanças com gastos além da arrecadação, e que jogadores só sairão caso as propostas sejam satisfatórias para todas as partes, sendo esse um processo natural da janela, com nomes como Brian Rodrigues e Mike dependendo da liberação de espaço na folha salarial, enquanto Kleber Xavier segue focado na preparação da equipe para o Brasileirão, com o jogo contra o Flamengo ganhando contornos de decisão e Neymar sendo o grande destaque da provável escalação, o que aumenta o entusiasmo da torcida, que acompanha cada passo do clube no mercado, esperando por reforços pontuais que elevem o nível do elenco, mas entendendo que a prioridade é a sustentabilidade financeira, com Marcelo Teixeira garantindo que o planejamento está firme e que o clube terá um time competitivo dentro das suas possibilidades.
Chegando agora à terceira notícia, onde o Santos pode encerrar a janela com apenas 2 reforços e aposta numa postura cautelosa para o restante da temporada, já que vive um momento de restrições financeiras que exige decisões realistas, com foco em contratações sem custos e salários que caibam no orçamento, o que levou à chegada de Igor Vinícius e William Arão, ambos considerados soluções seguras e experientes, enquanto a busca por um atacante de beirada ainda não teve avanços significativos, com o clube reconhecendo que não tem condições de disputar com propostas de clubes estrangeiros ou brasileiros mais estáveis financeiramente, priorizando então negócios com jogadores livres no mercado, ao mesmo tempo em que tenta evitar compromissos de longo prazo e gastos que comprometam a folha, tudo dentro de uma estratégia rígida de planejamento, mesmo que isso signifique abrir mão de reforços de maior impacto. E embora o nome de Brian Rodrigues tenha sido muito ventilado, a pedida foi considerada alta demais, o que praticamente encerra a negociação, com a diretoria admitindo nos bastidores que dificilmente haverá novidades antes do fechamento da janela. E Kleber Xavier deve trabalhar com o que tem à disposição, apostando no desenvolvimento de atletas como Barreal, David Washington e Guilherme, que vêm sendo tratados como peças-chave, com Neymar totalmente recuperado assumindo a liderança técnica do elenco, reforçando a formação titular para o duelo contra o Flamengo. E mesmo com a pressão da torcida, a diretoria segue reafirmando que o foco é a saúde financeira, com Marcelo Teixeira deixando claro que não tomará decisões por impulso e que só investirá quando as condições forem favoráveis. E se nenhuma nova negociação for fechada, Igor Vinícius e William Arão devem ser os únicos reforços do Peixe nesta janela, confiando no elenco atual para buscar os objetivos da temporada. E agora vamos para a quarta notícia, que envolve o nome de Juan Pablo Vojvoda, recém-demitido pelo Fortaleza e que passou a ser ventilado por torcedores como possível substituto de Kleber Xavier. Mas a diretoria santista reafirma total apoio ao atual treinador, que está em sua primeira experiência como técnico principal após longa trajetória como auxiliar de Tite, e conta com a confiança do presidente Marcelo Teixeira e do diretor Alexandre Matos, que destacam seu currículo, bagagem e conhecimento técnico-tático como argumentos para mantê-lo à frente do comando, enquanto parte da torcida ainda sonha com um nome mais experiente, como Vojvoda, visto como técnico ofensivo e de bons resultados. O comentarista Fábio Sormani, conhecido por suas opiniões fortes sobre o Santos, descartou a possibilidade do argentino assumir agora, apesar de considerá-lo um baita treinador, dizendo inclusive que hoje prefere Jorge Sampaoli, mas que acredita que Vojvoda está pensando num período sabático e que o momento não é de troca, destacando que o Santos não pode ficar mudando de treinador toda hora. E enquanto os rumores seguem, Kleber Xavier mantém o foco total no Brasileirão, preparando o time para o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira, dia 16, na Vila Belmiro, com escalação ofensiva e Neymar confirmado, formando o quarteto com Barreal, Guilherme e David Washington, e com desfalque certo de Benjamin Roiser, suspenso. E apesar da pressão da torcida, a diretoria reafirma que Kleber Xavier precisa de tempo para implementar suas ideias, com Marcelo Teixeira e Alexandre Matos alinhados no discurso de manter o trabalho e focar em ajustes pontuais no elenco, especialmente enquanto a janela segue aberta, e nomes como Brian Rodrigues se distanciam, deixando claro que o clube quer evitar decisões precipitadas e garantir estabilidade para o restante da temporada, com Kleber Xavier prestigiado e com o desafio de colocar o Santos novamente entre os primeiros colocados do Brasileirão. E agora que chegamos ao final de mais um vídeo, eu passo aqui mais uma vez para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e comentar de onde você está falando, para eu mandar aquele abraço especial no próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e até a próxima. Tchau!